Olá, nós estamos de volta com Alagoas Arte e Cultura para conversar um pouco sobre poesia e outros assuntos. Estamos para conversar sobre isso aqui com um poeta, com um advogado, não é, com um homem das leis. Estamos com o doutor Diógenes Tenório, nosso Dioginho, permita que eu chame assim, né? Até porque sou mais velho, bem mais velho, né? Então, me dou esse direito de chamá-lo Dioginho, como eu sempre chamei. Mas, Diógenes, é um prazer estar com você aqui no Alagoas Arte e Cultura. Já estava para a gente bater esse papo já há algum tempo, né? Mas os afazeres, a labuta diária não nos permitiu. Para começar, eu queria que você traçasse um pouco, me falasse um pouco dessa dupla atividade. Eu não sei se é uma dupla atividade, são várias que você tem. Eu acho que deve ter outros. Contador de causos também, aqui a gente vai ouvir alguma coisa. Mas essa atividade do direito e a atividade de fazer poesia, como é que você concilia isso? Quais os prazeres que lhe dão uma e outra atividade? Bom, Paulo, primeiro eu quero dizer da minha alegria de estar aqui também, sobretudo diante de você, que é uma das pessoas responsáveis por estimular sempre mais em mim essa paixão pela poesia. Eu vi há algum tempo atrás uma entrevista do Maurício de Macedo, em que ele dizia que era poeta para viver e médico para sobreviver. Eu ouso plagiar o Maurício, que é um dos poetas da minha predileção. Eu sempre digo isso também, eu sou poeta para viver e sou advogado para sobreviver. São atividades, graças a Deus, que não se chocam, antes se complementam, né? Os advogados sempre tiveram uma convivência muito estreita com a literatura. Eu acho que o texto literário, ele faz com que o trabalho jurídico deixe de ser tão seco, tão árido e seja, de certo modo, inundado por uma certa humanidade que também é necessária para a ciência jurídica. Agora, efetivamente, a literatura me dá muito mais prazer do que o direito, muito mais prazer espiritual do que o direito. E você tem uma produção robusta já. Você está com quantos livros, Diógenes? Eu tenho já 6 livros publicados, sendo 2 de poesia. Um é uma biografia do Tito de Barros, que é um grande poeta muriciense, fundador da Academia Alagoana de Letras. O mais recente é uma biografia do Irigato Falcão, esse grande gigante do estado de Alagoas. Tem um livro infantil, chamado Gatinho Luiz, Seus Amiguinhos da Floresta, e tem o meu primeiro livro, que é um livro que se chama Murici, que foi uma edição comemorativa dos 100 anos de emancipação política da cidade, em 1992. Na verdade, eu sempre flertei com a história também ao lado da poesia, né? Mas a poesia é muito mais emoção, enquanto a história é mais razão. E eu digo que... É mais visceral. É mais visceral, a poesia é visceral. Eu sempre gostei muito de poesia, desde criança lá em Murici. Primeiro porque meu pai sempre foi um grande leitor e um grande declamador de poesias. Então, durante a minha infância, os amigos... Aqui, me permita lhe interromper, você falou de seu pai e eu quero aqui prestar uma homenagem ao meu diretor lá do Colégio Lemos, né, o grande Diógenes, pai dessa figura aqui, que foi meu diretor num colégio que deu muita gente boa aqui, né? Eu sou dos piores que passou por lá, mas temos Enio Lins, tantos outros alunos foram alunos do Diógenes, né? Do Diógenes Tenório. Então, um abraço, doutor Diógenes, um abraço grande, sempre o carinho grande que eu tenho pelo senhor. Muito obrigado pela referência. E quando se fala nesse período de meu pai no Lemos, a gente não pode esquecer da figura emblemática que foi Tarcísio de Jesus, né? É verdade. Então, o deputado Tarcísio de Jesus, que foi o Tarcísio com a sua visão de apoio à juventude, que propiciou que meu pai e centenas de outros jovens de famílias humildes, pobres mesmo, como era do meu pai, né, pudessem sair do interior, vir para a capital e aqui construir uma carreira, construir um lugar ao sol. É uma pena que o nome de Tarcísio hoje não seja tão lembrado e tão reverenciado quanto deveria. Pois bem, mas o meu pai gostava muito, como eu disse, de literatura. E na minha casa tinha uma grande estante no meio da sala e lá tinha muito livro de poesia, sobretudo de poesia alagoana.
E meu pai nunca foi avaro com relação aos livros. Ele deixava que eu e minha irmã mexêssemos e abríssemos e às vezes até rasgássemos esses livros. E foi lá na biblioteca do meu pai, que era pequena, mas era de muita qualidade, que eu conheci a boa literatura alagoana, sobretudo, e a boa poesia. Lá lembra de alguns, assim, poetas? Sim, lembro de Mendonça Júnior, por exemplo. Meu pai era fã de Mendonça Júnior, tinha não somente as poesias, mas também o discurso parlamentar do Mendonça Júnior. Depois que eu virei homem e saí de casa, quando fui morar só antes de casar, eu furtei todos esses livros da biblioteca do meu pai, estão comigo até Sabino hoje. Romariz. Sabino Romariz está lá, os poemas Espaço de Sabino Romariz. De Sabino, meu pai gostava de declamar o lírio, coisa extraordinária. Sabino conta a história, né, que o Sabino estava embriagado, como ele costumava ficar, lá numa daquelas ruas de Penedo, num boteco qualquer, quando vinha um enterro de um anjinho, uma criança que morre, que no interior se chama até hoje anjinho. E vinha, como vem até hoje lá em Murici, o caixão aberto. A procissão acompanhando, o caixãozinho branco, outra criança segurando a tampa do caixão à frente e o anjinho todo ornado de flores. E esse anjinho penedense vinha coberto de lírios. E o Sabino parou o enterro no meio do caminho, parei, tirou um lírio do caixão e de improviso declamou esse poema que é belíssimo, onde ele diz assim, o lírio era uma flor imaculada, casta como o sorriso de Maria, flor de uma alvura tal que parecia ter sido feita da hóstia consagrada. No Getsemane, a face ensanguentada, Jesus tragava o cálice da agonia e uma gota de sangue luzidia sobre o lírio caiu cristalizada. E assim a flor sem mancha concebida foi se tornando como que dorida, tomando aquele tom violáceo, frouxo, e o lírio da Judéia, finalmente, que de como era outrora alvinitente, crepuscular ficou, tornou-se roxo. Maravilha, isso é um negócio maravilhoso. Maravilha, vocês estão vendo que eu perdi já a minha categoria de dizedor de verso. Eu já não era poeta, agora dizedor de verso também, Diógenes aqui, um grande dizedor de verso, contador de causas. Vocês vão por aí que a gente vai. Mas era isso. Então tinha Sabino Romariz, tinha Mendonça Júnior, tinha Ciridião Duval, né? Tudo isso nessa biblioteca do meu pai, Jaime de Altavila, o velho de Jaime de Altavila. Eram edições antigas, da época do DEC, do Departamento Estadual de Cultura, quando Arnoldo Jambe e Carlos Moliterno, respectivamente, tinham sido diretores, um sucedendo ao outro. De modo que essa convivência com a literatura, com a poesia em especial, foi muito estimulada silenciosamente pelo meu pai. Eu digo silenciosamente porque meu pai nunca me entregou um livro dizendo, olha, leia que isso aqui é muito bom. Mas ele despertava a minha curiosidade, tamanho era o cuidado e tamanha era a atenção com que ele se dedicava a esses livros. Eu ficava olhando, geralmente de sábado, domingo, que é quando ele estava em casa, porque durante a semana ele estava trabalhando aqui em Maceió, eu via que ele ficava lá mexendo e sublinhava e rabiscava algumas coisas. Então eu comecei a conhecer ali. Depois, já com 13, 14 anos, no grupo de jovens da paróquia lá de Murici, que eu fazia parte, aí nós começamos a fazer um estudo, de certo modo, sistemático da literatura, né? E aí então tinha a minha primeira namorada, que hoje eu perguntei isso ao Cid, que ele foi estimulado pela poeta Cid Vanderlei. Não, teve várias. Mas porque sempre Cid, a poesia é estimulada. Sempre. É que o Cid teve tantas namoradas que ele não é nem capaz de lembrar quem foi a primeira. É verdade. Mas eu, como tive pouquíssimas, da primeira eu me lembro. Hoje é uma grande professora de literatura aqui na Cefet. Pois bem, e aí na casa dela, com a tia generosa que ela tinha, que nos acolhia a todos, nós nos reunimos ali para declamar, para ler, para discutir e para começar a perpetrar alguns versos também, né? Eu comecei a escrever poesia em 85, no começo de 85. Estou já fazendo bodas de pratas com a poesia. Eu sempre brinco com a Mara, minha esposa, de que eu estou casado há mais tempo com a poesia do que com ela, né? Com ela eu só tenho 10 anos, com a poesia eu tenho 23 já. É verdade. Então veja, lá nesse período em Murici, a gente tinha essa vivacidade de procurar ver a boa literatura. Quando eu vim para cá, para Maceió, eu vim para o Colégio Marista primeiro, fazer o então segundo grau da época, e aí no Marista eu encontrei um ambiente propício lá, porque nós tínhamos uma professora de literatura chamada Lenira, muito boa, né? E então ele estimulava bastante isso, e foi quando eu conheci essa turma boa que faz literatura em Alagoas até hoje. Marco Jabuti, Rosalva Cioli, Sidney Vanderlei, Benon Menezes, logo depois me levaram todos eles a Jorge Cooper, e aí eu não deixei mais o caminho.
grande poeta Jorge Cooper. Mas me diga uma coisa, e a forma? Você buscou sempre a forma, ou a forma veio a reboque? Você já fazia, quando escrevia, já buscava essa forma? Como